Olá, eu sou a Lilian e hoje nós vamos falar sobre benefícios do INSS. O que é o abono anual do INSS? Esse abono, ele é semelhante ou a mesma coisa que o 13º. Então, esse abono anual, ele acontece quando o INSS faz um pagamento do 13º benefício para quem recebe um benefício do INSS ou uma aposentadoria ou, por exemplo, uma pensão. E aí acontece em 2 pagamentos anuais, dividido aí em 2 parcelas, e ele é proporcional ao tempo de recebimento do benefício de uma pessoa que recebe essa pensão ou essa aposentadoria do INSS. Lembrando que beneficiários do BPC-Loas não recebem o abono anual. Como o INSS trata vínculos de trabalho não registrados? Primeiro é importante lembrar que todo trabalho, quando a pessoa tem carteira assinada, ela tem um registro vinculado ao INSS e toda arrecadação junto ao INSS é contabilizada. Mas quando a pessoa trabalha de forma informal, é extremamente importante que ela tenha algum documento que comprove isso. E aí, nesse caso, a pessoa precisa ter a documentação, precisa ter testemunhas ali e, de preferência, esse documento registrado que comprove esse vínculo para que no INSS esse tempo de trabalho seja contabilizado. Lembrando que o principal ou o mais importante é que a pessoa tenha um trabalho de forma registrada para contabilizar 100% desse seu tempo trabalhado. O que é a tabela progressiva de descontos do INSS? O nome de tabela progressiva é porque o desconto, a alíquota, o percentual, ele varia de um número até um número superior. Atualmente ele vai de 7,5% até 14%. E esse percentual ele muda de acordo com a faixa salarial do trabalhador. E aí esse valor, esse percentual é aplicado sobre o valor do salário e o valor referente a esse cálculo é arrecadado e direcionado ali para arrecadação junto ao INSS. Dependendo do valor do salário, a alíquota, o percentual varia e esse é o valor da arrecadação mensal sobre a base salarial do trabalhador. Estou planejando a minha aposentadoria. É melhor a previdência privada ou a aposentadoria do INSS? Depende. Para as pessoas que trabalham de carteira assinada, recolher o INSS é uma questão obrigatória, então não tem opção de não quero receber pelo INSS, por isso não vou recolher. Não tem essa opção. Então, isso é obrigatório. Mas a pessoa ela pode optar também por uma previdência privada, se ela quiser, por exemplo, ter um rendimento, quando ela for se aposentar, superior ao que é pago do INSS. E aí, diante disso, a pessoa precisa analisar qual a expectativa que ela tem para quando se aposentar, para determinar se ela vai adquirir, por exemplo, uma previdência privada ou se ela vai ficar apenas com a aposentadoria do INSS. Se é uma pessoa que trabalha de forma autônoma, aí sim ela não é obrigada a recolher o INSS e pode optar apenas por uma previdência privada. O que é salário de contribuição e como ele impacta o cálculo dos benefícios do INSS? O salário de contribuição é exatamente o salário que o trabalhador recebe. Ele é a base de cálculo para a alíquota, o percentual ser aplicado e efetuar o recolhimento junto ao INSS. Quanto maior o salário de contribuição, quanto maior o salário do trabalhador, maior o recolhimento do INSS e, consequentemente, maior será a aposentadoria ou a pensão. É importante lembrar que existe o teto do INSS, que também impacta aí nesse valor de base. O que é o teto do INSS? O teto é o valor máximo que o INSS paga para benefícios do INSS, tanto as pensões quanto as aposentadorias. Esse valor é um valor que limita o pagamento desses benefícios para garantir um equilíbrio do orçamento em geral do governo em relação ao pagamento das aposentadorias e dos benefícios do INSS. Dependendo do valor que uma pessoa recebe, ela pode receber um valor muito grande de salário e o teto, quando ela se aposentar, não necessariamente vai ser o valor exato do que ela contribuiu ao longo dos anos, porque esse teto limita a um valor máximo de aposentadoria ou pensão.
O que é o piso do INSS? O piso, ao contrário do teto, é o valor mínimo que o INSS paga nas suas aposentadorias ou pensões para aquelas pessoas que contribuíram durante um período da vida. Esse piso, ele é o mesmo do valor do salário mínimo. Todo ano o valor do salário mínimo é reajustado e esse piso acompanha esse mesmo valor de salário. Não é possível pagar uma aposentadoria ou uma pensão menor do que o piso do INSS. Como funciona o benefício de invalidez temporária do INSS? O benefício de invalidez temporária, ele também é conhecido como auxílio-doença. É um recurso que as pessoas possuem quando contribuem para o INSS, quando em determinado momento ela para de trabalhar por conta de alguma enfermidade, alguma doença que impossibilite a geração de renda por parte dessa pessoa. O INSS paga este valor até que essa pessoa possa voltar a trabalhar ou, se for indicado ou sinalizado que essa pessoa não pode mais exercer o seu trabalho, esse benefício temporário ele passa a ser permanente através da aposentadoria por invalidez. Qual a diferença entre a aposentadoria por idade, tempo de contribuição e invalidez do INSS? Vamos por partes, né? A aposentadoria por invalidez é aquela aposentadoria que é concedida a uma pessoa que está incapacitada de trabalhar de maneira permanente. Então, a aposentadoria por invalidez é quando a pessoa não pode trabalhar de forma permanente e aí ela aposenta nessa categoria. A aposentadoria por tempo de contribuição é aquela que é concedida àquelas pessoas que contribuíram junto ao INSS num determinado tempo que o INSS estabelece. E a aposentadoria por idade, ela acontece quando a pessoa contribuiu o tempo necessário, mas ela atingiu a idade mínima para poder se aposentar. Todos esses são benefícios do INSS que são concedidos àquelas pessoas que contribuem para o INSS de forma individual ou quando ela trabalha com carteira assinada. Quais são os direitos dos segurados facultativos do INSS? É importante lembrar o que é esse contribuinte facultativo. Quando uma pessoa contribui de maneira facultativa, é porque ela não é obrigada a contribuir para o INSS. Por exemplo, uma pessoa que trabalha de forma autônoma, ela não tem carteira assinada, então ela resolve contribuir de maneira facultativa. Os direitos que essa pessoa tem junto ao INSS são os mesmos que uma pessoa que trabalha com carteira assinada possui. Ela pode se aposentar por idade, por tempo de contribuição, pode receber auxílio salário maternidade, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, por exemplo. Então os direitos são os mesmos desde que ela contribua mensalmente, como as outras pessoas também fazem. Como funciona a carência para ter direito aos benefícios do INSS? A carência é um tempo mínimo que a pessoa precisa contribuir para fazer jus ou fazer uso dos benefícios que o INSS tem. Então, os benefícios podem ser aposentadorias, pensões, auxílios. Dependendo do que o benefício oferece ou dependendo de qual benefício existe um tempo específico de carência. Se for, por exemplo, o salário maternidade, hoje a regra de carência são 10 meses. Se for para um auxílio doença, são 12 meses. Se for para aposentadoria, essa carência ela é maior. Então, dependendo de cada benefício, existe a sua carência determinada. Como funciona a aposentadoria especial do INSS? A aposentadoria especial ela funciona da seguinte maneira. Uma pessoa que trabalhou ou trabalha numa situação de risco, a sua saúde, a sua qualidade de vida, ela tem um período menor de tempo para poder se aposentar. Para isso, existem regras específicas e tempos determinados pelo INSS, mas em média, em determinadas funções, em determinadas áreas, a pessoa pode trabalhar, por exemplo, 15 anos e já fazer jus a determinada aposentadoria especial. Esse tempo pode ir de 15, 20 ou 25 anos, dependendo da área que a pessoa atua. Espero ter respondido todas as suas dúvidas, mas se ainda tiver mais alguma, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro das novidades.